Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda à Masterclass Monetize o seu conhecimento, onde você vai aprender como criar um produto digital escalável para que você possa aumentar a sua renda de forma mais simples, de forma mais leve, e mesmo sem que você esteja 100% presente a controlar todas as operações da venda. Porque eu sei muito bem que você está cansado de trabalhar sem ver um crescimento financeiro proporcional ao esforço que você coloca todos os dias na sua empresa. E esse esforço não é só emocional, mas sim também físico. E que talvez você tenha acreditado que ao ter um negócio próprio conquistaria a liberdade com que sempre sonhou. Mas na realidade se vê preso em um ciclo que se repete todos os meses. Trabalhar incansavelmente, pagar as contas, investir tudo no negócio e nunca ver um resultado que fosse grandioso, que fosse te dar a liberdade, que fosse te deixar esse final de semana eu posso ficar sem trabalhar. Esse final de semana eu posso me dar essas férias, porque você sempre se coloca no lugar operacional. Você sempre se coloca no lugar em que, se você não estiver presente, se você não conseguir fazer as coisas, quem é que vai fazer por você? Talvez até você já tenha pessoal. Você tenha pessoas que trabalham consigo, mas você precisa estar lá sempre a orientar, a supervisionar e nunca consegue se dedicar em outras áreas. Você nunca consegue estar no perfil estratégico sempre. E um dos problemas que tem causado isso é a falta de dinheiro, é a falta de caixa recorrente. E você sente que para ganhar mais precisa trabalhar mais. Mas só que eu venho contar uma verdade que muitos não querem ouvir e que muitos pensam que fazendo isso você estaria a ser desonesta ou estaria a procurar um meio mais fácil. Fazer isso não escala empresa nenhuma. As únicas coisas que você pode ter é um burnout de tanta coisa que você pode estar lidando aqui agora. E quanto mais a sua empresa for crescer com essa mentalidade, com esse modelo de trabalhar, mais você vai se sobrecarregar. Mas se eu te dissesse que existe um caminho diferente, que ao invés de trabalhar mais, você pode trabalhar de forma inteligente e finalmente ganhar de acordo ao valor que você entrega e não pelo esforço braçal do dia a dia. Quando eu digo trabalhar de forma inteligente, eu não quero me aliar aos discursos que com certeza você já deve ter ouvido por aí no digital, que é trabalhe de casa, fique em casa e ganhe dinheiro. Faça isso, invista nisso, ganhe isso. Esses valores todos muito atrativos no início. Essas publicidades todas atrativas aos olhos de quem realmente, naquele momento, precisa. Mas eu não venho aqui dizer que você vai trabalhar na praia, que você vai trabalhar em qualquer lugar. Sim, essa é uma possibilidade. Eu não quero prometer isso. Mas o que eu quero deixar bem claro para você é que trabalhar de forma inteligente, a sua quantidade de horas trabalhadas por dia. Porque todo mundo tem 24 horas por dia. Se você é prestador de serviço, quantos clientes você acha por dia que você consegue prestar serviços para ele e ainda ganhar de forma considerável? Com certeza poucos. Com certeza poucos. E ainda que você contrate mais pessoal, sempre vai ser um número limitado, porque você troca horas por dinheiro. E se você vende produtos físicos, você com certeza que sabe que vai ter que aumentar ainda mais os seus custos. Se você tem uma loja de roupas, se você tem uma loja de eletrônicos, com certeza você vai ter que ou investir em mais estoque para os seus produtos, ou investir em uma nova logística para colocar os seus produtos lá, para armazenar todos eles, ou vai ter que investir ainda mais em transporte, contratar mais pessoal, ou seja, é uma operação gigantesca para chegar até aí e finalmente ver a tua empresa escalando como você deseja, como você almeja. É tudo muito trabalhoso, é tudo muito custoso e desse jeito é muito difícil escalar em tão pouco tempo, ou quase impossível mesmo escalar. E já com essa solução que eu venho trazer para você, você não precisa investir em estoque, você não precisa investir em logística, você não precisa trocar as suas horas por trabalho, porque até mesmo na hora que você estiver dormindo, se você tem uma estrutura validada aí, pode cair uma venda.
pode cair duas vendas na criação daquele teu produto digital e você vai se ver livre. E nos próximos minutos eu vou te mostrar como transformar o seu conhecimento em um produto digital escalável que vende por você, para você, ok? E eu também sei que essa não é a primeira vez que você consome algum conteúdo na internet de como escalar as vendas do seu negócio. Se você já tentou aplicar algumas estratégias de marketing digital sem sucesso, eu digo que isso não é culpa só sua. Literalmente, não é apenas sua, não é. Porque a internet está repleta de informações. No YouTube, no Insta, no TikTok, através de diversos influenciadores. Mas no meio de tanto barulho digital, eu digo barulho digital, com tantas promessas, é difícil entender o que realmente funciona para você. Porque nem todo mundo tem o seu tempo, nem todo mundo tem a sua história. E por mais resultados que eles demonstram aí, nós não podemos nos esquecer que nós temos um tempo, nós temos a nossa agenda, nós temos os nossos horários, nós temos as nossas demandas também. Então nós devemos saber e analisar se essa estratégia realmente vai funcionar para nós. Se essa estratégia realmente vai estar de acordo com aquilo que eu almejo naquele momento. Não é só chegar e comprar, é realmente pegar e acreditar e colocar a nossa força para fazer com que aquela estratégia venha a dar certo. Então, eu venho te dizer que a culpa não é só sua. Talvez aquela estratégia não era a correta e se encaixasse no seu perfil. E por isso, você pode ficar tranquilo que você não está sozinho nessa, ok? Com essa aula, tem o objetivo de ajudar dois perfis, que são empresários, donos de negócios de produtos físicos, donos de e-commerce, profissionais liberais, como freelancers, médicos, advogados, que querem aumentar a sua renda e já perceberam que a internet pode ser uma alternativa e que criar e vender infoprodutos é a solução para chegar lá, mas não sabe por onde começar. E prestadores de serviço, se você é prestador de serviço, se é consultor, se é criador de conteúdo, se é mentor, que já conhece o mercado digital, sim, você que já conhece o mercado digital, sabe como engajar nas redes sociais e agora quer montar um produto digital que escale as suas entregas sem precisar estar 100% presente e sem depender de quantidade de horas trabalhadas para aumentar o seu faturamento. E nos próximos minutos eu vou te mostrar como transformar o seu conhecimento em um produto digital para escalar as suas vendas e aumentar a sua renda. Agora, eu quero que você imagine uma coisa comigo. Você aumentando a sua renda, tendo mais dinheiro no seu bolso, dinheiro sobrando também, sem você se sobrecarregar ainda mais no seu trabalho ou prestando cada vez mais serviços. Eu sei que pode parecer algo muito distante, um sonho muito distante, mas eu entendo perfeitamente como é se sentir preso, trabalhando sem ver um crescimento que realmente você deseja. Eu também passei por isso até que encontrei o caminho mais simples. E agora eu quero compartilhar com você esse passo a passo exclusivo. Nos últimos meses, eu tive a incrível oportunidade de me aprofundar no universo dos produtos digitais. Algo que no passado eu nem sequer acreditava. Eu pensava que era golpe da internet. Quando vinham me falar de um monte de coisas, aquele monte de promessas, eu pensava, isso aqui é golpe, com certeza é golpe. E na verdade eu era exatamente assim anos atrás, eu era como você. Na verdade eu sempre sonhei ser empresária. Não digo desde pequena, porque foi algo que foi crescendo e foi mudando e foi moldando dentro de mim. E por muito tempo, a única alternativa que eu enxergava para ser empresária era vender produtos físicos, com certeza. Produtos físicos como bolsas, que já vendi também, capas de celular, artigos de decoração para casa, roupa também, já vendi roupa. Importava da Shein, trazia aqui para Angola e não só, procurava revendedoras aqui no meu país e vendia. Empacotava e vendia para outros clientes que eu encontrava pela internet. Também já trabalhei como atendente de uma feira. Eu falo assim, sorrindo, porque foi um momento difícil da minha vida, mas ao mesmo tempo me ensinou muita coisa. E essa era a única alternativa que eu enxergava, porque eu não sabia de nada, exatamente nada do universo do mercado digital, exatamente nada. E eu lembro que quando eu ganhei o meu primeiro
Meu primeiro salário como atendente de feira, pegar aquele dinheiro e investir ele vendendo produtos físicos e assim eu iria partir para esse negócio de revenda. Mas só que eu tinha acho que uns 18 ou 19 anos. E sabe qual era o problema? Eu vendia a preços extremamente baixos. Eu ganhava até certo dinheiro, sim. Tinha encomendas, não me lembro a frequência, mas era uma boa frequência. Mas só que o dinheiro que eu tinha, eu usava todo ele para reinvestir novamente no negócio. E praticamente eu não tirava lucro nenhum. E eu tinha assim. E depois disso, o dinheiro, quando eu vendia, o dinheiro caía na minha conta. Mas só que eu sempre tinha aquela consciência, poxa, eu não posso gastar. Porque se aparecer uma encomenda aqui na hora, eu vou ter que ter esse dinheiro para investir, comprar o produto, fazer a entrega e depois receber o dinheiro de volta. Justamente para não prejudicar o meu negócio que ainda estava bem no início. Eu era inexperiente e fazendo isso eu me fiquei num ciclo, numa atrapalhada, numa confusão, onde eu trabalhava muito, mas eu não via lucro nenhum. E foi essa a primeira vez que eu chorei por conta de um empreendimento, de um negócio, que eu mesma tinha escolhido e pouco tempo depois eu logo desisti, porque não tinha como. Eu não via previsibilidade nenhuma de escala, estava cometendo muitos erros e uma das opções mais fáceis e mais viáveis que eu tinha visto aí que eu poderia desempenhar aquilo que fosse de acordo também com aquilo que eu já sabia fazer era vender bolos. E eu vi várias receitas aí de bolo no pote, e foi assim que eu comecei. Eu comecei assim pequena, vendendo aqui na minha cidade, eu vendi batia de porta em porta nos vizinhos, e é de prédio em prédio, e aqui a minha cidade é um pouquinho é grande mesmo, mas só que eu ficava apenas aqui no meu bairro. E no primeiro dia que eu decidi fazer isso, foi muito bom. Eu esgotei tudo que eu tinha feito, eu tinha esgotado e foi muito bom. Aquilo me deu um gás, aquilo me deu um impulso a dizer, nossa, estou no sítio certo, eu vou continuar, eu vou fazer. Mas só que com o tempo as vendas caíram. Caíram por quê? Porque eu continuava sempre no mesmo lugar. E aí eu tive que me reinventar. Me reinventando, eu passei a fornecer essas sobremesas para restaurantes. Eu melhorei as minhas receitas também, fechei bons contratos e fui trabalhando, fui entregando. E isso me fez acreditar que eu iria conseguir escalar fielmente aquele negócio. Fielmente. No início eu comecei de forma informal, depois decidi abrir mesmo, registrar como empresa com... Creio que aí no Brasil não é MEI, acho que era CNPJ. Eu fiz tudo bonitinho, mas só que eu fiquei novamente presa. É um ciclo sem escala. Eu fazia tudo. Eu fechava contratos, produzia bolos, embalava, organizava as finanças, fazia as entregas, eu fazia tudo, tudo sozinha. Às vezes a minha mãe ela me ajudava a fazer os bolos, só que ela tinha o seu emprego, ela tinha suas ocupações e ela não podia estar 100% lá e eu é que ficava com a maior responsabilidade por motivos óbvios. E eu acredito realmente que aqui também deve ter confeiteiras. Não é não menosprezo né, de alguma forma essa profissão porque é muito bonita. Naquela época eu comi muitos doces, e eu amava, muito chocolate, e eu amava. Mas só que para esse modelo de negócio você precisa ser muito minuciosa. Literalmente, o produto é a última coisa. Você oferece o produto, é um bom produto, sempre vai conquistar o cliente, óbvio, maravilhoso. Mas só que o antes, o financeiro, fazer bem os cálculos, fazer bem as contas, porque aquilo tudo tem que estar justo e compatível no produto. Tem que estar justo e compatível no produto para que você venha ganhar bem, para que você venha distribuir bem as cotas, para que você consiga pagar as suas contas, para que você consiga pagar os seus funcionários. Tudo isso tem que estar aqui no produto. Até os custos com marketing, tudo tem que estar lá. Tudo. E as receitas e o produto é a última instância que eu acredito que deve ser só levado em consideração a isso. E eu logo dei conta que vender produto físico é sim complicado. E depois dessas alternativas, eu sempre tentei buscar novamente, eu vou vender novamente roupa, eu vou vender novamente bolsas, eu vou vender novamente sapatos, vou vender alguma coisa, mas nunca pensava na possibilidade digital para escalar as minhas vendas.
Nunca pensava que essa informação talvez me chegava, mas só que eu não conseguia enxergar. Chegava até mim, mas eu não conseguia enxergar. E eu ficava sempre a mergulhar e a matutar na minha cabeça o que é que eu faço, o que é que eu faço, o que é que eu não faço. E sempre que eu tentava investir em algo, em um negócio que sempre dava errado. Porque esse modelo de negócios é mesmo muito complexo, principalmente para quem está a começar. São muitos erros, são muitos acertos que talvez você que está aí aqui e ouvindo lhe dar os parabéns por ter conseguido construir uma empresa com esse modelo de negócios. Se você já conseguiu construir uma empresa com esse modelo de negócio, eu vou te dar os parabéns, porque quando você chegar no digital, vai ser muito mais simples. Não vou dizer que vai ser muito mais, que vai ser fácil, que você vai conseguir em 3 dias, que você vai conseguir em um mês, que você vai conseguir em 24 horas, porque eu tive essa experiência. Quando eu encontrei o digital, foi um divisor de águas para mim. E é por isso que eu quero te mostrar como você pode fazer isso aqui nessa aula. Eu quero te mostrar como você pode fazer isso também. Quando o digital apareceu na minha vida, o primeiro contato que eu tive com ele foi através da minha irmã mais nova. Ela teve um dia, eu não sei quando é que começou, como é que começou, mas teve um dia que ela recebeu um cliente, ela foi lá e prestou serviços, ok, muito bem. Ela recebeu um cliente, ela faturou R$ 1.497 de um trabalho que ela entregou em 15 dias. E eu fiquei chocada. Primeiro que R$ 1.497 para quem está em Angola é muito dinheiro. Você não tem noção, é muito dinheiro. É muito mais que um salário mínimo. Acho que são 3 vezes um salário. E eu aí aquilo me chamou a minha atenção. Eu sempre ficava acreditando que eu iria conseguir escalar as minhas vendas, que eu iria ter uma empresa grande com o meu negócio de vender sobremesas para restaurante. Depois de muitas experiências frustrantes, eu realmente decidi abandonar aquele modelo de negócio, porque eu pensava, se eu quiser aumentar essa empresa, eu vou precisar contratar funcionários, eu precisava aumentar o estoque, eu precisava fazer isso, fazer aquilo. Para quem não tinha dinheiro nenhum, não conseguia fazer nada, estava sem empresa, precisava fazer um monte de coisa, um monte de alterações. E a necessidade batendo, sabe, a porta toda hora, eu não tenho gás, eu não tenho forças, já não tenho mais nada para dar a esse modelo de negócio. E depois eu vi que o digital sim dava certo. Por um exemplo que eu vi na minha casa, foi aí que eu vi que sim, eu deveria também entrar de cabeça para esse universo. Eu deveria entrar de cabeça para essa oportunidade também. Foi quando eu decidi migrar para o digital. Mas não foi do dia para a noite, de uma vez só. Eu ainda continuei, em vez de vender os bolos, eu vendia apenas os recheios, eu fazia as entregas, eu cuidava daquilo tudo, eu cuidava do marketing. Mas só que dessa vez de uma forma muito mais leve, porque eu já estava muito cansada mentalmente, fisicamente, de tudo que eu estava vivendo naquele momento. E eu decidi fazer algo que fosse mais leve, mais confortável para mim e que eu pudesse ganhar alguma coisa também. E eu decidi vender os recheios dos bolos que eu fazia. E foi aí que eu comecei a aprender a manusear as coisas que notei o digital, como escrever textos, editar vídeos, eu fiz sites, eu aprendi a fazer um monte de coisas naquele tempo. E depois disso eu larguei definitivamente a venda dos recheios dos bolos e fui cada vez mais estudando e me empenhando em aprender mais sobre esse universo do marketing digital. Eu aprendi a fazer sites como páginas de vendas, como uma daquelas que você acabou de ver. Antes de chegar aqui, você passou por algumas páginas naquela primeira aula e fui eu que fiz aquela página de venda. Eu aprendi a fazer, eu fiz aquilo, eu transformei essa liberdade de uma forma que eu pudesse ganhar dinheiro e eu comecei realmente vendendo serviço. Eu me juntei a ela e ela, como sabia escrever textos de vendas, e eu consegui aprender a fazer páginas de vendas, design de páginas de vendas. Nós nos juntamos e nós conseguimos a nossa primeira cliente. E logo no primeiro trabalho, nós faturamos uns R$ 4.000. R$ 4.000. Talvez isso seja pouco para você, mas para mim, naquela época, eu teria que vender equivalente a 200 bolos, 200, para chegar a faturar R$ 4.000. Eu digo faturar e não só ter lucro, mas chegar a faturar R$ 4.000. Teria que vender 200 bolos. E vender 200 bolos não era fácil. Foi aí que eu entendi que no digital eu poderia escalar. Mas também, só prestando serviços, mesmo ainda no mercado digital, ainda é limitado.
E talvez você seja um editor de vídeo que está aqui, você é um copywriter que está aqui, você é um gestor de tráfego que também está aqui, você trabalha com as funções do marketing digital, você é criador de conteúdo. Você sabe que só prestar serviço não é o suficiente. Você vai ganhar muito dinheiro em tão pouco tempo e talvez em trabalhos de 15 dias, de 20 dias ou até de um mês, você vai ganhar muito bem. Mas só que isso também nunca vai escalar porque você está vendendo a sua hora trabalhada. Isso não escala. Foi aí que depois nós tomamos uma grande decisão também, que ao invés de vendermos mais os nossos serviços, nós iríamos vender produtos digitais para todas as pessoas com a estratégia que nós tínhamos em mão. Foi assim que nós entendemos que o segredo da escala nunca mais vender a nossa hora trabalhada ou algo que fosse custar muito mais, mas sim trabalhar de forma inteligente, assim como grandes infoprodutores fazem. E isso não é coisa só da minha cabeça. Naquela pequena videoaula, eu citei que tanto esses infoprodutores muito grandes no mercado brasileiro, todos eles também começaram do zero e tiveram algumas experiências muito parecidas umas das outras, que uns eram prestadores de serviço também, como Pedro Sobral, ele era gestor de tráfego, ele foi prestador de serviço, e depois ele decidiu ser consultoria também, e depois da consultoria ele conseguiu ter um produto digital. Foi o produto digital que lhe permitiu escalar as suas vendas. E o sítio onde ele está, como ele está, foi graças ao conhecimento que ele adquiriu lá atrás e hoje ele consegue fornecer isso para mais pessoas, muito mais pessoas, através do produto que ele gravou, se calhar uma ou duas vezes que ele foi alterando ao longo do tempo. E entre outros, o caso da minha primeira cliente, ela era nutricionista. Ela sendo nutricionista, você sabe que fica preso ao consultório, consultório casa, consultório, às vezes palestras que você é convidada, às vezes programas que você é convidada, mas você fica limitada ao número de clientes que você consegue atender. Ou então que ela decidiu fazer um curso sobre alimentação adventista, que ajuda outras pessoas a se alimentarem de forma saudável, através de princípios bíblicos que foi, o trabalho foi muito, porque é um trabalho que está alinhado à fé daquela comunidade e com certeza deve ter poucas opções no mercado sobre isso e ela trouxe esse diferencial na vida da sua comunidade. Esse aqui é o poder dos infoprodutos e esse é o poder que eu descobri e que eu vou compartilhar isso com você. Então prepare o papel e a caneta, porque eu vou te mostrar como montar o seu primeiro produto digital de forma tão simples, tão simples que você vai se surpreender. Alinhado com a sua rotina, com o seu tempo e a sua realidade, mesmo que você não entenda nada como fazer isso, porque e eu quero que você preste atenção, porque esse conteúdo é para que você alcance os seus resultados. O meu método tem o nome de SEI, que é Sistema Express de Infoprodutos. Se você já está aqui, sabe o que é um infoproduto, mas se você não sabe, eu vou refrescar aqui agora. Um infoproduto é um produto digital baseado em conhecimento. E esse conhecimento pode ser transformado em um curso online, em uma mentoria, em uma consultoria, em um e-book, em uma imersão, em uma masterclass, ou seja, algo que vai oferecer um resultado para outras pessoas através do seu conhecimento. Ok? Ok. Mas só que eu quero contar um segredo que mudou muito a forma como eu enxergava os infoprodutos. Porque no início, quando eu e a minha sócia, nós queríamos montar um infoproduto, nós pensávamos em construir algo muito grandioso. Nós queríamos gravar aulas, nós queríamos fazer mentoria, nós queríamos fazer... Enfim, era uma coisa muito grandiosa, mas sem testar realmente o público, sem testar a audiência, sem testar, sem validar a nossa oferta. E esse é um erro que, com certeza, muita gente faz, porque é o que é ensinado aí no mercado digital. Mas, com o sistema expresso de infoprodutos, você consegue montar o seu produto em até 7 dias. Porque o principal daqui é você montar um infoproduto, montar a sua aula, montar o seu curso com apenas uma única aula para que você teste a oferta, que você teste, consiga os seus primeiros depoimentos e você saber realmente, nossa, isso dá certo. Esse método dá muito certo, dá mesmo muito certo e você vai conseguir vender para um maior número de pessoas, porque você vai ter os depoimentos, você vai estar muito mais confiante, você vai se sentir muito mais segura em oferecer o seu produto graças a esse teste inicial que você resolveu fazer no início. Então, esse é o objetivo do Sistema Expresso de Infoprodutos. Não ir pelo caminho muito mais dispendioso, sem ter a certeza de nada, mas sim ir pelo caminho
mais simples e confortável, mas tendo a certeza das coisas que você estiver a fazer. Pois então, o primeiro pilar, que é a identificação do tema, é aqui onde você vai ter clareza qual é o tema que você vai escolher para montar o seu infoproduto. E o objetivo aqui é definir o tema do seu infoproduto, que vai estar alinhado às suas habilidades, experiências e paixões com uma demanda real do mercado para que você crie algo que realmente tenha valor e atraia os compradores. Aqui tem o passo a passo para que você consiga identificar o seu tema. O primeiro é listar as suas habilidades. Aqui nesse exercício, nesse material que vai ser disponibilizado, você vai listar pelo menos 10 habilidades e competências que você tem, aquilo que são as tuas forças, aquilo que é o teu ponto forte. E não teu ponto fraco, mas sim o teu ponto forte. Que as pessoas geralmente te pedem ajuda para fazer ou para resolver, o que você faz com excelência e quais habilidades que você tem que são mais difíceis para os outros e que para você é mais fácil fazer. Então, pelo menos cite umas 10. Aqui no segundo, você vai conseguir identificar as suas singularidades. O que é que você traz de forma única para o mercado? Um exemplo bem prático. Muita gente, se você é editor de vídeo, trabalha com audiovisual, você é editor de vídeo, muita gente já ensina a vender pelo CapCut. Você pode ensinar pelo CapCut no telefone. E você vai lá e traz uma forma única de como você pode editar vídeos pelo computador, porque há muitos profissionais que não gostam de trabalhar pelo telefone, eles gostam de trabalhar no computador. E você detém essa habilidade. Você ajuda essas pessoas a editarem vídeos cinematográficos através do computador. Então você tem essa abordagem única e traz através dessas habilidades que você adquiriu anteriormente, que você preencheu aqui no primeiro passo. Ou seja, enquanto os outros complicam, você traz uma abordagem muito simples para eles. Ok? Terceiro, para refletir sobre as suas experiências. Uma das maiores razões que muitas pessoas ou fazem ou criam infoprodutos é baseado em suas experiências, aquilo que elas conseguiram superar o desafio e que essa experiência poderia ajudar outras pessoas. Um exemplo bem prático. Você um dia estava presa em dívidas, tinha muitas dívidas, eu tinha o nome sujo, já não era mais aceito nenhum cartão de crédito com os seus dados e você conseguiu finalmente organizar as suas finanças e hoje você tem uma condição financeira, você conseguiu sair das dívidas e hoje você tem uma condição financeira boa. Então, esses hábitos todos que te levaram a chegar até esse patamar é um infoproduto em potencial a sua experiência para sair das dívidas, até ter uma organização financeira muito boa, é um infoproduto em potencial. E aqui, nesse passo, você lista a sua experiência pessoal, você lista a sua história que fez você chegar até aí. No quarto ponto, você vai avaliar o interesse do mercado para ver se existem realmente se tem pessoas interessadas no tema que você está a tratar. Então, como você pode validar o interesse? Pesquisando no Facebook, nas comunidades que tem no Facebook, em grupos no WhatsApp, no YouTube, pesquisa, ou até mesmo você, com a sua base de seguidores, você abre uma enquete de perguntas, como quem não quer nada, né? Porque não dá para anunciar ainda, se bem que é ainda na fase inicial, mas como quem não quer nada, você vai lá, vai fazendo, vai interagindo com a sua audiência para ver se elas estariam interessadas nesse tema que você tem para oferecer para elas. E o quinto, que eu acho que é muito importante, que foi um divisor de águas para mim, que é para você avaliar a longevidade do tema. Ou seja, por quanto tempo você se vê a falar sobre esse assunto. Se você gostaria de falar desse assunto de mais de 2 anos, é um bom sinal de que esse tema te deixa entusiasmada, te atrai e que te deixa motivada para ajudar outras pessoas a alcançar aquele resultado, para que você não venha fazer as coisas com peso, com sobrecarga, com aborrecimento, porque se nós já estamos a escolher o digital, é porque nós temos a ideia que aqui nós teremos mais liberdade. Então não adianta entrar num ciclo, por mais dinheiro que venha te oferecer, não adianta entrar num ciclo de escravidão, sendo que você já quer sair de um para chegar num outro. Então escolha um tema que você, com certeza, você vai conseguir falar dele por mais de 2 anos. O sexto ponto, que é para que você seja específico no problema que você resolve. Um erro que tem se notado muito em iniciantes é querer não ser específico naquilo que você vai resolver. Eu poderia estar aqui e fazer um curso completo de como você cria e vende infoprodutos. Poderia. Só que isso aqui iria me fazer gastar mais tempo na produção e na construção do conteúdo e na construção do método para que finalmente eu conseguisse vender. E eu sei que você quer um produto
simples, um produto que venha gerar resultados. E nós estamos aqui, nós concordamos em fazer este primeiro e só depois partir algo que é para ser algo mais complexo. E assim, quando ele for mais complexo, você consegue sim cobrar muito mais caro por ele, pelo tempo que você gastou a elaborar, os resultados que você vai providenciar para as pessoas que tiveram acesso ao seu conhecimento. Então, um desses exemplos bem práticos aqui é sobre o nutricionista. Ao invés de ajudar pessoas a emagrecer, você pode focar em ajudar mulheres acima de 40 anos a perder peso com jejum intermitente. Se for a educação financeira, em vez de ensinar a ganhar dinheiro, você pode ser mais específico com ajudar trabalhadores CLT a criar uma segunda renda sem depender da aposentadoria. E se você for um professor de inglês, ao invés de ensinar inglês no geral, você pode focar em ensinar como melhorar o sotaque para soar como um nativo. Imagina quantas pessoas iriam comprar o seu produto, porque você está resolvendo um problema bem específico. É clara a mensagem. Uma coisa que eu aprendi e que eu coloquei na minha cabeça é que quando nós estamos a comunicar algo para as pessoas, nós devemos fazer com que ela tenha na sua mente uma imagem completa daquilo que você está a oferecer. Nós somos os seres humanos, nós temos cabeça, tronco e membros. É o que fala sempre, cabeça, tronco e membros. Se você na sua comunicação só oferece a cabeça e não oferece o tronco e os membros, a informação vai estar incompleta. E se a informação está incompleta, as pessoas não compram de você. Mas se a informação estiver completa, elas compram de você. Então é isso que você tem que trazer ao resolver o problema específico. Quanto mais específico você for, mais completa a informação você vai conseguir trazer em um curto período de tempo. Ok? Agora, o sétimo, analisa o potencial de crescimento do tema. Aqui é que é o segredo do mercado limitado e do mercado escalável. Vocês sabem que tem o mercado de trabalho, tem o mercado financeiro, tem vários tipos de mercado, mas eu entendo como dois. Mercado limitado e mercado escalável. Mercado limitado para infoprodutos seria um curso profissionalizante para nutricionistas, pode atingir um teto de crescimento, sabe? Vai parar num sítio, pois o público é restrito. Já o mercado escalável ensina alimentação saudável, comendo apenas 3 vezes ao dia, pode atingir um público muito maior, já que saúde e nutrição são temas que sempre estão em alta. Ok, e após esses exercícios, você vai conseguir ter uma lista clara de habilidades e experiências que você pode ensinar, vai conseguir identificar temas na qual você se destaca, trazendo uma abordagem única, vai ter validado a viabilidade do tema no mercado e visto o interesse real do público, você aí vai conseguir escolher um tema específico com um público bem definido e vai ter verificado se o tema tem potencial de crescimento e se encaixa no mercado sempre aquecido. E eu tenho aqui um exemplo desse pilar, um já preenchido. Aqui no primeiro já deixou sobre as suas habilidades, tem aqui a educação nutricional baseada na Bíblia, ou seja, todas as habilidades que esse nutricionista tem, e foi preenchido aqui no segundo, no terceiro, no quarto, no quinto. Chegando ao final, depois de toda essa reflexão que você com certeza vai fazer, ela chegou aqui, o tema final do meu infoproduto. O método nutrição natural. Emagreça e tenha mais saúde com princípios bíblicos sem dietas restritivas. Ou seja, é isso que ela vai se focar no seu infoproduto. Esse tema que ela escolheu, que ela analisou, que pesquisou e agora tem certeza que a partir desse tema ela vai conseguir construir tudo. Aqui no segundo pilar é sobre o cliente ideal ou cliente perfeito, porque é necessário definir com clareza o cliente ideal para alinhar o infoproduto às necessidades, dores e desejos do público-alvo. Não adianta criar um infoproduto que não vai resolver uma dor ou um desejo do seu cliente. Imagina vender gelo no Alasca. Ou imagina dar uma banana para um peixe. Não faz sentido, pois não? E é o que muita gente faz quando só vê alguns conteúdos soltos na internet e decide montar um infoproduto. Eles não têm uma clareza sobre qual é o público que eles querem atender, quais são as dores, se realmente esse produto resolve uma dor, se esse produto resolve um desejo daquela pessoa. A dor de alguém que está com o nome sujo e está cheio de dívidas. Esse é o problema dela. Qual é o desejo dela, pois? É deixar de ter nome sujo e de sair das dívidas. Então, o teu infoproduto vai ser o caminho que vai fazer ela sair das dívidas. O conhecimento que você tem vai ajudar ela a sair das dívidas. Mas isso porque você definiu primeiramente o tema e agora o cliente ideal. Aqui você vai listar tudo. Os passos para você conhecer o seu cliente ideal. Defina quem você quer ajudar, mapeie os dados demográficos e comportamentais, entenda o ponto A e o ponto B. Eu já estava a falar brevemente aquilo, que é uma das coisas que eu entendo que são as mais importantes, definir o ponto A e o ponto B do seu cliente. Onde o seu cliente está hoje?
quais são os problemas, quais são as dores, quais são os desafios que ele está a enfrentar hoje. Onde é que ele quer chegar? Será que o seu produto vai estar alinhado com esse cliente ideal? Com o ponto A e com o ponto B dele? E eu tenho aqui um exemplo que foi retirado, que eu montei no meu infoproduto, que é esse que está aqui. Ele deseja aumentar a sua renda mensal através da internet e viu possibilidade de criar e vender infoproduto, mas não sabe por onde começar. Esse é o ponto A que eu defini para vocês, né, para vender o meu infoproduto. E chegando no ponto B, sabe do mercado digital aplicado a infoprodutos? Tem um infoproduto e vende ele sem comprometer o seu trabalho no seu negócio físico. Esse é o ponto B que eu defini para vocês. E foi desenvolvido e foi trabalhado até chegar a esse ponto. Então, nunca esqueça, o infoproduto essencialmente precisa entender isso. Aqui você vai listar os sonhos e os desejos dele, quais são os maiores desejos. Por que você precisa saber disso? Para que você tenha mais clareza na hora de você construir todo o seu infoproduto. Principalmente na hora de vender. Você conhecendo os problemas daquela pessoa. Imagina o seu cliente como uma pessoa específica. O nome dela é Joana. Joana. Imagina a Joana. A Joana, ela tem esse problema, tem esse problema, tem aquele problema, tem aquele problema. E a Joana, ela quer chegar num sítio onde ela está distante desses problemas. Então, quanto mais você conhece os problemas da Joana e quanto mais você conhece os sonhos da Joana, mais você consegue ajudar a Joana. E é por isso que você monta o seu cliente perfeito. E tá tudo aqui. Tudo. Até o nível de consciência. Alessia, o que é o nível de consciência? Se o cliente, o nível de consciência é para saber se o cliente se conhece, se existe uma solução para o problema dele. Se o cliente conhece você, se o cliente tem a certeza de que está a passar pelo problema, porque há pessoas que estão adormecidas, sabem que tem, mas não sabem o que é. Então, saber o nível de consciência dele vai também te ajudar a estabelecer melhor o teu infoproduto. E no final desse pilar, você vai ter certeza sobre todas essas práticas. Ok? Mas só que eu também deixei aqui um bônus, se você viu aí um dos módulos, lá tem um material exclusivo para você baixar o prompt do ChatGPT para que você possa montar o seu mapa de cliente ideal. Ok? Mas se puder, você resolve tudo que está aí. Porque antes de jogar no chat GPT, você resolve, coloca aí o teu rascunho, faz o teu rascunho e depois coloca isso aqui lá no chat GPT para ele corrigir. E você vai lá trabalhando com ele, somando aos fóruns, somando as enquetes que você já respondeu, se viu interesse, para que você possa montar isso. O terceiro, que é a construção do método. Alessia, o que é o método? O método é nada mais e nada menos que o passo a passo para fazer o teu cliente chegar até sair do ponto A até o ponto B. Então, todo esse passo a passo que você vai definir é o teu método. É o que você criou, é o que você construiu. Aqui tem vários exercícios para que você também possa preencher. Mas uma coisa que eu posso te dizer, se você já passou por essa experiência, se você já ajudou outras pessoas, diversas pessoas, com essa solução que você tem a oferecer aqui hoje, basta criar um mapa mental e você vai listar. Primeiro passo, por exemplo, para sair das dívidas. Ela precisa parar de fazer dívidas. O segundo passo, arranjar outra fonte de renda. Aí sim, e você vai listando cada vez mais todos os passos para que ela saia das dívidas até ter uma boa condição financeira com o seu infoproduto. Com certeza vai ser algo muito mais curto para resolver uma dor específica que ela tem, mas todo esse passo a passo que você vai fazer, que você vai listar para que ela consiga sair do ponto A para o ponto B, é o teu método. E da mesma forma que eu montei aqui, eu raciocinei. Quais são os passos essenciais para que ela saia do absoluto zero e não saber como fazer ou como criar um infoproduto, até ela ter um infoproduto para que ela possa escalar as suas vendas. Então, eu listei todo o passo a passo e eu coloquei isso em pilares e dei nome para ele. Deu o, nome, o pilar primeiro, o primeiro pilar que é o tema irresistível, o segundo pilar que é o cliente perfeito, o terceiro pilar que é o mapa transformador, o quarto pilar que é o produto express, o quinto pilar que é a oferta imbatível. Todos esses aí de forma sequencial, após ter isso você vai ter o infoproduto. Então, é da mesma forma que você tem que montar o seu método. Lembrando novamente, esse material vai estar disponibilizado aqui na descrição. Tem o link para você baixar esse PDF. Tudo bem? E depois disso, nós vamos passar para outro passo essencial. Eu já falei aqui sobre o método,
Mas tem três coisas que são essenciais para o seu infoproduto, que o primeiro deles é o método, o segundo que é o mecanismo único e o terceiro que é a proposta única de valor. O método eu já acabei de explicar para você através do mapa transformador, onde você vai construir o seu método, que é o passo a passo estruturado, que você ensina para levar o cliente do ponto A ao ponto B. Isso é simples. E eu já acabei de explicar. Agora aqui é um mecanismo único. Alessia, o que é um mecanismo único? O mecanismo único é o motivo pelo qual o seu método funciona e resolve um problema que outras abordagens não resolvem. Ele responde à pergunta: por que essa solução dá certo enquanto outras falham? Um exemplo de mecanismo único. Enquanto muitas pessoas ensinam um curso completo sobre como criar e vender infoprodutos, o meu mecanismo único é como você pode criar um infoproduto de forma muito simples, com apenas uma única aula. Esse é o meu mecanismo. Ou outro exemplo, enquanto muita gente usa estratégias de emagrecimento através de alimentação, que é muito restrita, você usa o teu mecanismo único para resolver aquele problema, que seja que as pessoas querem emagrecer, é através da alimentação adventista. Esse é o teu mecanismo único. Enquanto muita gente ensina que a única forma de vender produtos físicos é você abrindo um ponto, um estabelecimento, contratar pessoais, ter contabilidade organizada, etc, 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 o teu mecanismo único é como você pode ajudar outras pessoas a vender os seus produtos físicos através de um e-commerce, de uma loja online. Esse é o teu mecanismo único. Enquanto os ensinam isso, você ensina aquela forma como você faz, de uma forma mais simples, é o teu mecanismo único. Após esses exemplos, eu espero que vocês tenham compreendido o que é o mecanismo único. E a proposta única de valor. A proposta única de valor é a promessa principal do seu produto, aquela que diferencia você dos outros concorrentes. Ela é a razão pela qual o cliente deve comprar de você e não de outra pessoa. Aqui, um exemplo, lançamentos minimalista, venda 5 dígitos sem CPLs ou anúncios. A minha proposta única de valor é aquelas aí que vocês viram na página, que é você escalar o seu negócio, vendendo infoprodutos, aumentando a sua renda, com uma única aula. Enquanto muita gente oferece um curso super completo, que vai levar muito tempo, e eu sei que você não tem tempo, minha proposta única é com apenas uma única aula, de forma simples. Minha proposta única é fazer você vender apenas o teu produto de teste, em vez de se perder muito tempo, horas e dias e meses e semanas preparando o seu produto antes de vender, você vai testar o seu produto para ver se realmente é o interesse. E só depois partir para as ações mais complicadas. Essa é a minha proposta única de valor. E eu tenho aqui uns exemplos muito práticos de várias empresas famosas que vocês conhecem. Não só no mercado digital isso funciona, mas também no mercado físico também funciona. Trazer o método, o mecanismo único e a PUV, que é a proposta única de valor. Por exemplo, da Apple. A Apple segue um processo de criação de produtos que prioriza design minimalista, experiência do usuário intuitiva e interação perfeita entre hardware e software. Esse método garante que seus dispositivos sejam fáceis de usar, são eficientes e desejáveis. Um exemplo, o desenvolvimento do iPhone segue etapas como pesquisa de comportamento, usuário, design centrado na simplicidade e otimização do desempenho. Ou seja, todo iPhone tem etapas, tem passo a passo até chegar no produto final. O mecanismo único da Apple, que faz a Apple ser diferente de outras empresas que vendem celulares, o seu mecanismo único é o ecossistema fechado e otimizado. Enquanto a Samsung, os seus celulares são de sistema aberto, que pode colocar no computador, no Windows, no Linux, na HP, enfim, em vários sistemas operacionais e em várias marcas de computadores, a Apple é muito boa em ter um sistema fechado somente para os seus computadores. Quer dizer que não vai dar para usar nos outros? Vai dar para usar, com certeza, mas só que eles têm um melhor desempenho quando são tudo interligado no seu próprio sistema. E a proposta única é tecnologia que simplesmente funciona. A Apple vende conveniência, experiência premium, principalmente, e inovação. O seu diferencial está na facilidade do uso e na conexão de dispositivos sem complicação. E esse aqui é um dos exemplos do que é um método, do que é uma proposta única de valor e um mecanismo único. E aqui tem um passo a passo de como você pode criar. Sabendo disso tudo, esse exercício também vai estar disponibilizado para você criar o seu mecanismo único. Tudo bem? E agora aqui no Infoproduto Express. Escolha um formato. Primeiro você deve escolher um formato que seja rápido e fácil de entregar. Seja um e-book, seja uma aula única gravada, do jeito que eu estou a fazer aqui, um treinamento direto ao ponto, um workshop ao vivo, um conteúdo que entrega ao vivo, depois vem da gravação, que quem
que é também um dos produtos que eu estou a disponibilizar, que é um workshop ao vivo, e uma mentoria em grupo, encontros no Zoom para ensinar e tirar dúvidas. Essa aqui é uma das formas que você pode vender o seu infoproduto express. Primeiro escolha. Eu, Alessia, recomendo muito começar com aulas gravadas, workshops ou mentorias. Um e-book não, por quê? Porque seria bom para testar. Mas sabendo que as pessoas hoje em dia não têm muita paciência para ler, ainda por cima é um livro digital, literalmente as pessoas, do jeito que o mundo está e o aprendizado que está sendo muito rápido, é muito mais fácil aprender a pessoa assistir um vídeo hoje em dia e olha lá, esse vídeo não pode ser muito longo, se realmente a pessoa estiver interessada ou não, mas esse vídeo não pode ser muito longo. Quanto mais ler um livro, porque as pessoas estão interessadas em ler. Então, eu recomendo com a aula gravada, o workshop e a mentoria em grupo. O segundo, defina a transformação principal. Em vez de criar um curso completo porque resolver um problema específico do público, ou seja, como eu acabei de fazer, em vez de ensinar você a criar e vender o seu infoproduto num só, eu vou te ensinar a vender o infoproduto de forma simples com apenas uma única aula, ok? Aqui, venda antes de criar. Monte uma página simples ou use o grupo do WhatsApp para vender antes de produzir. Isso, eu digo novamente, isso, se você quer fazer algo ao vivo, ok? Algo ao vivo. Mas se for gravado, não tem como você vender alguma coisa sem antes ter a aula pronta, ter a certeza do seu infoproduto. Se tiver demanda, você entrega o conteúdo para os primeiros compradores e ajusta com base no feedback deles. Aqui, valide e aprimore. Com as primeiras vendas e feedbacks, você ajusta o produto antes de criar algo maior. Isso evita perder tempo com um curso que ninguém quer comprar. Um exemplo prático, curso completo, como criar e vender infoproduto do zero. Muito específico. Infoproduto em 7 dias. Valide e venda o seu primeiro produto digital. Específico, rápido e fácil de entregar. Ok? E também aqui no Infoproduto Express, Alessia, eu não sei montar uma aula. Eu já sei que eu preciso ter uma aula gravada, eu já sei que eu preciso ter um workshop, eu já sei que eu preciso validar a primeira ideia, mas eu não sei como fazer isso, eu não sei como gravar, como escrever o roteiro dessa aula. Aqui nesse material também está disponibilizado, mas eu tenho uma estrutura muito fácil que é para você entender e os passo a passo e o passo a passo que me fez chegar até aqui. Primeiro, essa estrutura chama-se Hook, Story and Offer, ou seja, atenção, a história e depois a oferta. O hook não é propriamente a palavra, a tradução para atenção, mas interpreta-se como atenção. Você precisa de ter um gancho para que. Se você conseguir prender a pessoa nos primeiros minutos, ela vai te acompanhar até o final da apresentação. Então, aqui tem a apresentação do problema, tem toda a estrutura do que você pode fazer para montar a sua aula para montar a aula do seu infoproduto. Tudo bem? E esse material também vai ser disponibilizado. Agora, por último, nós temos aqui a oferta imbatível. Com certeza você é empresário, vende produto ou serviço e sabe que precisa de ter uma boa oferta para que as pessoas tenham interesse em comprar os seus produtos. Aqui tem a proposta única de valor. Você já viu o que é, sabe qual é a diferença. E aqui no material também tem como você pode montar a sua proposta única de valor. Aqui, onde você vai definir todo o método, o meio. E também eu deixei aqui uma fórmula para você montar a sua proposta única de valor. A fórmula está aqui. Tudo bem? Uma fórmula com exemplos. É todo muito autoexplicativo. Tendo a proposta única de valor, você vai conseguir estabelecer os integrantes, o que o cliente recebe ao comprar. Aqui detalhamos exatamente o que está incluído no infoproduto. Isso aumenta a percepção de valor e evita dúvidas. Um exemplo bem prático, eu já deixei, ao montar o meu infoproduto, eu listei várias coisas que vocês vão receber. Essas coisas surgiram na minha cabeça só porque sim, porque tem que ficar bonito. Não. Cada entrega tem que ser pensada na necessidade que o cliente vai ter ao comprar o seu infoproduto. Talvez a tua única aula não seja o suficiente para suprir toda aquela demanda, todas aquelas dúvidas. Então, você vai adicionar os materiais complementares para que venha unir e ele consiga chegar à solução que ele precisa, ou seja, as dificuldades que ele vai ter. Um exemplo bem prático. Talvez você não consiga montar o seu cliente perfeito, porque eu deixei lá uma IA para montar o seu cliente perfeito. Talvez você não saiba onde colocar o seu infoproduto. Eu deixei um manual de ferramentas para colocar um manual, um baú, um arsenal de ferramentas para que você tenha mais facilidade ao elaborar tudo isso. O que eu deixei para além daquilo? Eu deixei também um template do produto pronto para que você
monte o seu produto e tenha como se inspirar e saber, não, aqui tá certo, aqui tá errado, poderia melhorar assim e tal, saber, aqui tá certo, aqui tá errado, melhor assim, aqui foi feito assim, para evitar o mínimo de erro possível. E principalmente o suporte exclusivo, que se você ainda não está no grupo, vai lá nos módulos e entra no grupo agora. E se você faz parte dos 100 habilitados, você sabe que pode esclarecer dúvidas comigo diretamente no meu privado no WhatsApp. Os bônus, como aumentar o valor percebido. Aí é que está o valor percebido. Você não pode competir com preço, você tem que competir com o valor. Se o teu produto tem um valor muito bom, os bônus devem complementar o custo principal e aumentar a percepção de valor sem elevar o custo. O preço. Como precificar estrategicamente o seu infoproduto? Baseia-se no valor entregue e não no tempo de conteúdo. Compare com outras opções do mercado. Quanto custaria aprender isso sozinho? Crie uma lista de tudo que será entregue e quanto você cobraria por eles. Ou quanto você cobraria por eles. Exemplo de precificação. Curso de Infoproduto Express, eu cobraria 247. Arsenal de criação 97, suporte exclusivo 997, guia de precificação 47, template de produto 247 e a do mapa perfeito 197, biblioteca de ferramentas R$ 47. Tudo isso eu cobraria, comparando também com o preço do mercado. Aqui a ancoragem, como apresentar o preço de forma vantajosa. A ancoragem serve para fazer o preço parecer mais barato em comparação com outra opção. Técnicas de ancoragem em comparação com algo mais caro. Se fosse contratar um especialista, custaria 5 mil, mas você pode ter acesso a isso tudo por 497. Divisão de parcela, menos de 2 por dia. Preço cheio versus oferta especial. Preço normal 997, mas por tempo limitado por 497. Isso faz com que as pessoas tenham a sensação de que estão a pagar menos do que aquilo que foi acordado. As técnicas de ancoragem que eu usei na minha página de vendas é fazer você raciocinar. Se você quisesse escalar suas vendas, talvez você teria que investir em um novo ponto, em contratar mais funcionários, teria que fazer um monte de coisas e talvez você iria gastar muito mais que 10 mil, ou 15 mil, ou 20 mil reais para escalar as suas vendas. Mas eu estou a te dar essa proposta por apenas R$ 97. Talvez você raciocina por algo que você teria que gastar e que seria muito caro em comparação àquilo que eu estou a te oferecer aqui agora e que realmente é a solução mais viável. Aqui são as garantias. Que tipo de garantia você pode oferecer? A garantia reduz o medo de compra e aumenta a confiança. A garantia incondicional de 15 dias, garantia condicional e garantia dobrada. Se não funcionar, devolvemos o dobro do valor pago. Normalmente, para produtos digitais, começa a partir de 7 dias. Urgência, que é um dos gatilhos que eu usei também aqui na criação do meu infoproduto. Eu venho mesmo aqui eu usei aqui na criação do meu infoproduto. Eu venho aqui mesmo explanar tudo. Porque essa urgência não pode ser apenas de boca para fora, ela tem que ser verdadeira. O que eu poderia dar de urgência para que as pessoas comprassem o produto agora mesmo, naquele momento? Eu usei tanto o bônus exclusivo, que é só para os primeiros 100 compradores, e realmente, quando bater essa meta, eu vou retirar. E não vai ter como, mas eu já não vou voltar mais a ter esse método, porque realmente vai ser cansativo, mas ao mesmo tempo eu sei que o meu produto vai ajudar essas pessoas e eu queria atender um número limitado de pessoas para que eu conseguisse ter o controle se elas realmente estariam aplicando o método, se quais são as dificuldades que elas teriam e ainda assim recompensar financeiramente. Então usei esses gatilhos como vagas limitadas só até o dia X ou até alcançar o valor X de pessoas, ok? Então uma das é muito importante colocar todos esses pontos dentro do infoproduto são essenciais para que você consiga montar uma oferta irresistível para o seu infoproduto. Bem, após toda essa explicação, eu não quero que você saia daqui com dúvidas sobre se realmente é possível viver de infoprodutos, se é possível aumentar a sua renda com isso, se você pode alcançar os seus resultados, se é possível. Eu sei que neste momento você pode ter muitas inseguranças, afinal o conteúdo você já tem, mas não se deixe levar por pensamentos como eu não sei o suficiente e se o meu método não funcionar. Você não precisa estar no nível 100 para ensinar quem está no nível 0. E eu sei que aqui tem profissionais muito bem capacitados, muito bem preparados para ensinar outras pessoas. Ainda que você só esteja no nível 10, você não precisa estar no nível 100 para ensinar quem está no nível 0, quem está no nível 5, quem está no nível 4. Se você estiver no nível 10, se você estiver no nível 8, você consegue ensinar para quem está no nível 7, no nível 6, no nível 5, nível 4, e assim sucessivamente. Se você está no nível 2, você consegue ensinar muito bem para quem está no nível 0. Se você está no nível 1, você consegue ensinar para quem está no absoluto 0. Toda a informação que você der para essa pessoa vai ser essencial.
E a verdade é que um método só funciona testando. E é exatamente para isso que existe o Infoproduto Express, porque essa é a fase inicial. É para que você possa verificar o que já funciona para você e que também vai poder funcionar para os seus clientes, ok? Agora, Alessia, mas esses passo a passo são muito complicados. Eu não tenho experiência. Eu não vou conseguir produzir tudo isso só. Eu sei que essa pode ser a sua preocupação agora. Eu também já passei por isso, principalmente no início, quando eu ainda era iniciante. Talvez, se eu não tivesse o preparo e o conhecimento que eu tenho hoje, também teria sido complicado para mim. Foi por isso que eu preparei esse sinal para você. Tá tudo aí. Eu te dei o material, te dei essa aula, te dei tudo para que você consiga montar o seu infoproduto e ainda tem um suporte exclusivo. Se você está habilitado, ainda tem um suporte exclusivo. Agora me responda. Se você seguir o passo um, que é encontrar um tema irresistível, aquele conhecimento vendável que já existe dentro de você, e depois no passo 2, escolher o cliente perfeito, a pessoa que se encaixa perfeitamente na transformação que você oferece, e então aplicar o passo 3 e o passo 4, que é montar o seu método de forma simples, estruturar um produto, na sua primeira versão, apenas uma única aula, e por fim, no passo 5, criar uma oferta irresistível para vender aos seus primeiros clientes, usando uma estrutura pronta que ensinei. Você acha que conseguiria ter sucesso? Se a sua resposta for sim, tudo bem se eu passar apenas uns 10 minutinhos analisando uma oferta muito especial que eu criei para você, para te ajudar a vender o seu infoproduto sem tráfego pago. Sim, esse mesmo que você acabou de criar, ou que você vai criar dentro dos próximos 7 dias. Eu já sei de tudo. Se vocês não quiserem aprender, tudo bem. Eu já sei de tudo isso, e se eu quiser, eu posso sair agora mesmo. Mas quem quer que eu passe apenas 10 minutos explicando isso? Apenas 10 minutos do seu tempo. Eu sei, se sim, então eu sei que algumas pessoas aqui já têm seguidores nas redes sociais e que acompanham o seu trabalho. Alguns até eu já sei que já são clientes fixos seus. Com uma boa oferta, eles estariam dispostos a pagar o que você tem a oferecer. E pensando nisso, faz muito mais sentido vender primeiro para quem já compra de você, ao invés de tentar conquistar novos clientes logo de cara. Essa estratégia vai permitir que você valide a sua oferta, aperfeiçoe seu produto e consiga os seus primeiros depoimentos. E só depois disso, você pode alcançar um público maior, ainda não te conhece, mas que com certeza confiará no seu trabalho. No meu caso, foi diferente. Eu tive muito mais trabalho com argumentação, com copy, com estratégia, com design, porque eu ainda não tinha um nome no mercado como você. Foram alguns meses até chegar até onde estou e tive que dar mais de mim para conquistar a confiança de vocês. Usei uma estratégia que eu testei e se você está aqui ouvindo essa aula, ouvindo essa mensagem, é porque esse plano funcionou. Mas para aplicar tudo isso foi necessário estudo e tempo que talvez você não tenha como fazer isso agora. Então, assim como eu criei um método que facilita a criação do seu infoproduto, também eu criei um método para que vai facilitar a venda do seu infoproduto. Por isso, eu quero te apresentar o funil de vendas express. A forma mais rápida e simples de gerar vendas, sem depender de muitos passos e sem precisar passar por tudo que eu passei. Pense nele como um acelerador de resultados. Agora, eu quero apenas que você responda algumas perguntas de sim ou não. Se você, se pelo menos em 2 perguntas você dizer que sim, esse método vai funcionar para você. Se não for, você pode sair, você pode fechar esse vídeo agora mesmo e eu te livro desse compromisso de estar aqui comigo até agora. Mas, se você já produz conteúdo nas redes sociais, mesmo que não seja de forma profissional, você já tem pelo menos 100 seguidores engajados que já compram de você ou demonstram interesse no seu trabalho, você está disposto a sair da estagnação e implementar um funil de vendas eficiente que escala o seu negócio, consequentemente a sua renda? Se você respondeu a 2 dessas perguntas, esse método funciona para você. E com certeza esse produto já apareceu para você em um anúncio e eu sei que alguns aqui já compraram. Então, vos vejo do dia 21 até o dia 25 de abril, que nós teremos essas aulas ao vivo para implementar esse funil. Mas se você perdeu aquela oportunidade, eu venho te dar uma boa e uma má notícia, que aquele valor nunca mais vai estar disponível. Quem perdeu aquela oportunidade nunca mais vai pagar o preço de 497. E essa condição exclusiva, pagar por 497. Agora, ao se inscrever, você tem essa oportunidade. E eu estou aqui para te ajudar. E vai ser, em vez de ser em formato gravado, vai ser ao vivo. Então, durante esses dias, nós teremos. No primeiro dia, nós vamos ter a estrutura do funil, onde eu vou ensinar qual é a estrutura do funil de vendas,
e os conceitos de copywriting, ou seja, quais são os textos persuasivos. Assim como vocês chegaram até mim através das palavras que eu expressei para vocês, compilei elas de forma organizada para que vocês tenham a visão da cabeça, do tronco e do membro, e vocês conseguiram visualizar como é estar numa situação em que tem suas vendas escaláveis. É da mesma forma que você tem que usar essas mesmas técnicas de escrever textos de vendas para as pessoas que vão comprar o seu infoproduto. O segundo dia, que são as automações mais do grupo do WhatsApp, porque essa estrutura do funil é necessário que você, de uma forma muito simples, é só o grupo do WhatsApp, o seu Instagram e o grupo do WhatsApp. Então nós vamos ter essa aula onde vai ensinar todas as automações para que não dependa de você estar lá toda hora clicando até chegar à primeira venda. O terceiro dia, que são as sequências onde nós vamos aprender sobre as sequências de mensagens mais os vídeos de lançamento. Você vai gravar sim alguns vídeos naquele mesmo dia, pode ser vídeos, pode ser áudios, você vai ter a estrutura toda para que você consiga implementar. No quarto dia, nós vamos ter a estrutura de todos os posts que você vai fazer no seu Instagram para encaminhar as pessoas para o grupo do WhatsApp. Essa estrutura de posts são uma estrutura de comunicação que realmente vende. E no quinto dia, nós teremos um momento de venda mais o esclarecimento de dúvidas, onde eu vou ensinar o que você vai fazer no dia da venda, mais esclarecimento de dúvidas, todo o plantão de dúvidas. E eu preparei também bônus especiais para você, que são os prompts do ChatGPT para escrever as mensagens, porque eu sei que muitos de vocês não têm habilidade de escrever, então, tendo os prompts do ChatGPT, já irá te ajudar muito a escrever essas mensagens. Os posts de captação e tudo que tem a ver. Vai ter os modelos de vídeos e mensagens para fazer para os grupos do WhatsApp, as mensagens de áudio, os templates de posts editáveis, onde você só vai colocar lá os títulos, os textos e tal, com os prompts do ChatGPT, tudo bonitinho para que você possa postar nas suas páginas. E suporte no privado e, com certeza, a checklist do funil perfeito. Assim como você teve uma trilha do que tem que fazer no dia 1, dia 2, dia 3, dia 4, dia 5, dia 6, dia 7, até montar seu infoproduto, da mesma forma que você vai ter toda a checklist pronta e nos dias que você vai lançar o seu infoproduto também. Então, ao você se inscrever nesses dias de imersão, você terá toda essa matéria disponibilizada e você vai aprender como vender o seu infoproduto de forma simples, rápida e eficiente, usando apenas os recursos que você já tem. Mas eu tenho uma surpresa ainda maior para você, que obviamente eu não vou cobrar 1.997. Eu sei que é muito dinheiro, não vou cobrar 1.997. Mas obviamente eu não vou cobrar esse valor. Mas mesmo assim, se eu cobrasse esse valor, com certeza valeria muito. Valeria sim o preço que eu estaria a cobrar. Por isso eu preparei uma oferta especial para você que chegou até aqui no final desse vídeo. Por apenas R$ 997, você terá também o acesso a estar presente aos dias das aulas para implementar esse funil para vender o seu infoproduto. Por apenas R$ 997. E sim, e também terá valor parcelado em até 12 vezes. E agora você tem duas escolhas. Não fazer nada, absolutamente nada. Ou seguir tentando sozinho, como você um dia já tentou fazer, sem estratégia e sem visibilidade. Ou você tomar uma decisão agora e se inscrever e comprar o produto que já está lá na área de membro, que está aqui no link da descrição. E se não funcionar, e você tem garantia de 7 dias. Logo após a compra, você tem até 7 dias para pedir reembolso. A pergunta é se você está realmente comprometido em mudar a sua realidade financeira, estando comigo nesses dias, aprendendo e implementando essa estratégia. E para todos que estão aqui, o suporte exclusivo estará ainda habilitado para quem fazer a compra. Porque para além desse, também vai ter o suporte exclusivo para vender o seu infoproduto. E eu vou saber quem é que estava na imersão e quem é que não estava na imersão, porque vai ter um grupo separado apenas para os que fazem parte das aulas do funil de venda express. E lá vocês poderão tirar todas as suas dúvidas no grupo do WhatsApp e ter o suporte exclusivo para vos ajudar a como vender pela internet. E serão apenas 100 vagas, novamente. Ah, licença 100 vagas. Para além de ser apenas essas 100 vagas, eu vou desativar, serão apenas 100 vagas. Após isso, já não vai ser mais ao vivo, já não vai ter mais suporte exclusivo. E talvez essa oferta nunca mais se repita. Por quê? Porque o meu objetivo aqui não é a quantidade, mas sim a qualidade. E eu quero acompanhar o seu progresso de perto, da melhor forma possível. Então, quando tudo isso terminar, quando as imersões terminarem, eu vou desativar tudo. E se você quer a minha orientação, se você quer um método validado e quer aprender a vender o infoproduto que você criou agora mesmo, basta clicar aqui no link que está na descrição,
que você vai ser direcionado ao checkout para fazer o pagamento e eu te vejo lá no grupo até o dia 20. E nos vemos no dia 21. Até a próxima.